Olá, estamos de volta com mais essa contação de histórias através da Palavra de Deus. Eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos e a gente tem exortado você a usar um filtro toda vez, que alguém diz trazer a Palavra do Senhor. O filtro tem duas etapas. A primeira etapa é você ver se a mensagem que essa pessoa está pregando está coerente com as Escrituras. Então você precisa conhecer as Escrituras. A segunda etapa é se você aprendeu algo sobre a pessoa de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre Jesus Cristo. Se no final da mensagem você não tem aprendido nada sobre isso, essa mensagem não vem de Deus. Então você não traga ela para a sua vida, não deixe ela cair no seu coração. E essa história de hoje, ela pretende terminar as nossas analogias, nossas considerações e correlações que a gente tem feito nos últimos 3 vídeos sobre o Halloween. A gente usou essa semana que essa festa ela é comemorada para nós falarmos do verdadeiro terror que essa festa não mostra. Essa festa ela é temática, traz fantasias, traz temas de terror, traz monstros. Então ela brinca com a dimensão da maldade e da corrupção humana. É uma brincadeira que não ensina nada a ninguém sobre essa verdade, da realidade humana, a corrupção e a maldade. Mas essa festa também está longe de revelar uma verdadeira e terrível condição espiritual do homem, porque ela não tem esse objetivo. Como é que Deus vê o homem? Qual é a nossa real condição espiritual? Está revelada nas Escrituras. O salmista, em Salmo 143:2, diz: não entres em juízo com teu servo. Está falando para Deus. Porque à tua vista, aos seus olhos, não há justo nenhum vivente. Então, aos olhos de Deus não há um justo. Lá em Salmos 53:1-3 diz o insensato no seu coração: não há Deus. Quantas pessoas estão usando esse argumento para não se submeterem à palavra de Deus? Não há Deus. Então esse é o insensato que fala: corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Se ninguém está buscando a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, essa é a real condição espiritual nossa. De nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada de justo, nada que agrade aos olhos de Deus. Nós nem temos buscado a Deus. Então, toda a temática de terror não consegue ensinar o que é de pior que está acontecendo na humanidade. É que ela está caminhando com um verdadeiro terror, com relação à sua condição espiritual. Você gosta de histórias de terror? Você sabe que esse sistema que está te cercando, ele é pior que todas essas histórias macabras inventadas pelos homens. Porque esse sistema é real e a influência dele é real. É a realidade de todos os homens. Eles estão presos nesse sistema e acham que são donos das suas próprias vidas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela verdadeiramente a natureza desses homens entregues a si mesmos. E nós já falamos em outros vídeos sobre isso. A humanidade sem Deus está sob a influência do império das trevas. E pior, a humanidade sem Deus, ela é personagem, ela coopera, ela ajuda a semear o pavor de Satanás no mundo, nesse império das trevas. Não somente sofre a influência, mas ela atua em favor do terror. Então, essas festas, as fantasias, o Halloween, é um mal só cenográfico. Ele, na verdade, são fichinhas perto da terrível história real da humanidade. O terror que cega e corrompe a alma humana para o mal, ele vem através do pecado, e ele é a realidade. E o pecado é a desobediência aos princípios estabelecidos pelo Criador. Então não é uma coisa mítica. Esse terror, ele cega e corrompe o coração do homem. O pecado tem esse efeito. Ele realmente opera no interior do homem dessa forma. E se esse terror não for vencido na sua vida por ação do próprio Deus, você será alvo do juízo de Deus.
Se você não decidir caminhar de volta, né, para o seu Criador e passar a andar com Ele, o terror pior vai alcançar você. Então, se você já vive numa condição de terror, né, ainda mais quando o juízo de Deus vier. E conforme se aproxima o dia final estabelecido por Deus, as consequências para quem se deixa conduzir pelo mal, né, vão piorar. Diz assim, né, em Romanos 2,5, esse acúmulo de juízo e de ira de Deus com relação às pessoas que estão surdas, né, para o chamado dele. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, está falando do homem, né, que se recusa a ouvir a Deus, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, é um justo juízo. O juízo de Deus, ele não é arbitrário e nem maldoso. E não é algo que vai acontecer. Eu quero que você aprenda hoje que já houve momentos na história e que o mal atingiu ele tal ponto que somente Deus pôde conter o mal. Já houve momentos na história que esse grande mal teve que ser desarticulado, desestruturado, né, pela ação direta do próprio Deus. E se Deus não tivesse atuado, né, mais do que espalhar o mal por toda a humanidade, né, se Deus não tivesse atuado ali, as pessoas que desejavam estar com Ele seriam destruídas por esse mal. Então, olha, a ação do juízo não é somente parar, né, a expansão, a disseminação do mal, mas evitar que aquelas poucas pessoas que estão buscando a Deus, né, sejam destruídas por esse mal que está crescendo. E é isso que o sistema faz, ele cega a todos, mas aqueles que estão procurando sair para a luz, buscando a luz, eles são alvos de perseguição e até de destruição desse sistema, porque o sistema não quer, né, que o homem alcance essa liberdade dele. Então, quando Deus age, né, ele age em favor disso, em impedir a expansão, a disseminação desenfreada do mal, mas também em poupar, em guardar aqueles que estão querendo andar com ele. E esse tipo de ação de Deus na história da humanidade nós costumamos chamar de juízos de Deus. E esses juízos eles já ocorreram na história da humanidade. Já ocorreu com a própria humanidade, com sociedades, com nações e até com os homens. Eu vou te dar exemplos bíblicos sobre isso, né? Lá no início da história, logo depois que o homem teve que ser afastado do jardim, né, e começou a criar aquela sociedade antediluviana, né, Deus ele viu que existia uma degradação da humanidade muito grande e ele não suportou essa degradação. E foi mais ou menos no tempo de Noé. E olha como é que Deus estava enxergando o mal crescente. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, olha a expansão do mal, olha a influência do mal. E Noé estava lá. Noé era um homem justo e reto. Então, existiam essas duas condições, o mal crescente e um homem justo no meio dessa sociedade pervertida. E ele atuava no meio dessa sociedade, a Bíblia fala, como pregador da justiça. Além do mais, ele se expunha ao mal, porque estava querendo trazer luz àqueles corações das trevas. Então, essa era a condição da humanidade. Então, Deus um dia já aplicou o seu juízo sobre toda a humanidade, porque Deus enviou o dilúvio, né? E assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra, né? Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, olha o primeiro juízo. O juízo de Deus foi para a humanidade toda. Mas também existe um outro relato bíblico que fala do juízo de Deus, né? Os pecados das grandes cidades de Sodoma e Gomorra. Né? Olha como é que Deus enxergava, né, o que estava acontecendo naquela cidade. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, essa é a visão do Deus justo, pleno, santo, vendo que todo um sistema, toda uma sociedade está corrompida a esse ponto. E nessa sociedade, né, se encontrava uma pessoa chamada Ló, o sobrinho de Abraão.
diz a Bíblia que ele ficava nas portas da cidade, né, sofrendo com o mal daquela cidade, e às vezes até sendo atacado, como você quer ser justo, você quer ser juiz no nosso meio. Quer dizer, essa forma dele agir incomodava, né? Então Deus decidiu destruir, né, Sodoma e Gomorra, mas antes ele mandou 2 anjos lá para confirmar, e eles realmente confirmaram. Esse povo, a sociedade quase, né, matou, né, violentou Ló. Eles tiveram que libertar Ló. Então eles decidiram que o fogo de Deus deveria cair sobre aquela cidade, que o juízo de Deus deveria recair sobre aquela cidade. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, e da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E Deus resgatou Ló dali, né? Infelizmente Ló perdeu a sua esposa e os seus genros, mas ele foi salvo desse juízo. Também Deus viu que o povo de Israel era oprimido no Egito, né? O faraó era um opressor que buscava destruir o povo de Deus. O faraó viu que o povo de Deus estava crescendo no seu meio, né? E ele mandou matar todas as crianças do sexo feminino, e ele mandou aumentar a carga de trabalhos forçados daquele povo de Deus, né? E ele realmente veio oprimir o povo de Deus, e Deus ouviu o clamor do povo, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão, vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, né, Moisés, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então a maldade que estava sendo aplicada sobre o povo de Deus estava crescente, estava buscando a destruição do próprio povo. Então Deus ouviu e Deus agiu, né? Mas antes de destruir, né, antes de descer o seu juízo final sobre o Egito, né, ele enviou 9 pragas. E nessas 9 pragas era para que houvesse um tempo para aquele povo refletir, daqueles líderes refletirem, né? 9 pragas contra o Egito, e como eles não acertaram com Deus, como eles não libertaram o povo de Deus, né? Aí Deus mandou a morte dos primogênitos na terra do Egito. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então vê que Deus libertou o seu povo. O juízo sobre o Egito veio para a libertação do seu povo, mas para que aquele mal que estava assolando o povo de Deus também fosse aplacado, fosse impedido. Então o juízo de Deus tem essas 2 dimensões, essas 2 faces da moeda. Ele vem contra o mal, sim, mas ele também vem para livrar o povo de Deus desse mal crescente. Então nós não devemos só pensar no tamanho da ira de Deus para ele enviar esses juízos tão radicais assim, mas nós devemos entender que ele enviou o juízo depois de muitas oportunidades de arrependimento. E sem arrependimento, como as pessoas não se arrependeram, como a sociedade não tomou jeito, o mal não desenfreou, né, o juízo veio para salvar os que queriam andar com Deus nos seus caminhos de justiça. Deus, ele é amor, gente. É por isso que até ele enviar o juízo, muitas oportunidades ele já dá para os ímpios se arrependerem. Está escrito isso na palavra de Deus. Olha o coração de Deus com relação àquelas pessoas que se afastam dele, até afrontam ele. Está em Ezequiel 33:11. Dize-lhes, está mandando o profeta dizer para esse povo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Essa é a intenção de Deus. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Quantas oportunidades de arrependimento, de conversão Deus está dando? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está em 2 Pedro 3:9. Então, o juízo de Deus ainda não veio, o final, porque a promessa dele diz que vai acontecer, mas ele não quer que ninguém pereça e que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa é a história que você
deve entender sobre o terrível, né, o terror real que existe, né, na humanidade. Essa história não é para você dormir e relaxar, não. O terror que essa história relata, ele é real, ele está vigente, ele está ativo em todas as eras da humanidade. E essa história é para você despertar desse mundo dominado pelo mal e dominado pelos desobedientes a Deus. E essa história é a oportunidade de você pensar na salvação da sua alma. Porque só em Deus você pode encontrar duas coisas. Você pode confiar que Ele vai intervir a seu favor, porque é Ele que executa o juízo, porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, sejam más. Mas também só Deus, Ele é o autor da sua salvação. É só nele que você pode encontrar a salvação. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Eis que Deus é a minha salvação, não confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. E essa história da humanidade, que você vê hoje, um dia ela vai se encerrar, quando Deus executar o juízo final. E então a verdadeira história de terror, ela vai se tornar mais terrível ainda, porque virá o fim, e o fim dessa história é morte e perdição eterna para aqueles que não quiseram a salvação de Deus. Mas se você tiver despertado hoje e retornado para o caminho do seu Criador, né, o seu destino final é a vida eterna. Então, o conselho que eu te dou hoje, escolhe a vida. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Escolhe ao Senhor. Fuja desse terror, né, que está à sua volta. Esse mundo corrompido, esse mundo que está se alastrando todo o mal em todas as esferas, né, do homem, da humanidade, da sociedade. Né, e vamos buscar ao Senhor, que Ele é o único que pode nos salvar dessas coisas e nos guardar para a vida eterna. E caso essa mensagem tenha caído no seu coração como uma semente em solo fértil, você não está sozinho. Deixe-nos caminhar com você, deixe-nos te ensinar mais sobre a vontade de Deus. Entre em contato conosco nos comentários, né? Ou pelo WhatsApp que está aí, ou o próprio e-mail. Você pode compartilhar essa mensagem, porque ela é pública, você pode colocá-la em qualquer meio de divulgação. Avise aos conhecidos que nós estamos usando esse formato, né, de contação de histórias mais curto. Deixe o seu joinha, né, se você gostou dessa mensagem. Inscreva-se no canal, né, para que nós possamos nos fortalecer aqui. Amém?